Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso NRCast, o episódio 9. Seja bem-vindo, Regiano! Tudo bem, Duda? Está? Como é que estamos? Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um NRCast aqui no nosso perfil. Já estamos no 9. Aí, ó. Nós já tá quase fechando duas mãozinhas. Já, o tempo passa rápido. Então, Regiano, hoje eu quero falar sobre a infointoxicação, né? A gente tá vivendo em um momento em que você recebe muitos estímulos de muitos lugares, é TikTok, é YouTube, Instagram, LinkedIn, fora as outras 1000 outras redes que o pessoal tá sempre inventando que não dá nem tempo de acompanhar. Como é que fica aí para quem gosta de aprender e se aprofundar em vendas? É muita coisa, né? Total, nós estamos vivendo um momento desafiador. Porque, como eu costumo falar, né? Hoje o que manda no pedaço não é mais o conhecimento, é o discernimento. Porque a quantidade de informação é tão grande em todos os aspectos, né? Não só nas redes sociais, até no offline também. Televisão, a quantidade de eventos, outdoor, televisão, outdoor. A gente está sendo estimulado milhares e milhares e milhares de vezes por segundo, por vários canais. E muita gente já está sentindo esse impacto da infointoxicação, ou seja, a intoxicação pelo excesso de informação. E na prática, as pessoas ficam meio como barata tonta, né? Não sabem exatamente para onde ir, a quantidade de coisas, né? Não sabe exatamente quem seguir, não sabe exatamente será que eu vou por esse caminho, será que eu vou por aquele, porque eu escutei aquela Muitas pessoa. Eu escutei aquela pessoa, eu sigo aquela pessoa, ele falou que é para fazer assim, mas daí eu estava fazendo desse jeito aqui, então vou parar de fazer assim para fazer daquele jeito lá. Aí eu começo a fazer daquele jeito, eu percebo que não funciona para mim. Aí eu vou atrás de outro e assim as pessoas estão vivendo aí num mundo muito maluco e rodando em círculos, né? Rodando em círculos. E além das vendas, tu tem um filho, né? O Davi completou 5 anos, tu sabe o quanto isso afeta também na criança, na vida, né? na vida, no casal, na família, né? E é isso, as crianças hoje, né, essa geração que está vindo aí, é um exemplo claro disso, né? Então eles precisam estar a todo momento com alguma coisa ligada, alguma tela, ou, né, pegando algum tipo de informação, e parece que nunca é suficiente, E nós estamos no momento, na minha visão, de ligar a luz de alerta. Nós precisamos parar para falar sobre isso, por isso que nós estamos gravando esse podcast aqui, sobre esse assunto, porque a gente entende a relevância desse assunto. Então, se você não parou ainda para pensar sobre isso, é um bom momento, fique com a gente aqui até o final desse podcast, já deixa o seu like aí, compartilhe com seus amigos, porque é um assunto extremamente relevante para você conseguir conquistar a sua verdadeira liberdade, que é aprender a vender, para você conseguir realizar seus sonhos, né? E é um momento muito complicado quanto a isso tudo, né? A gente que consegue entender um pouco melhor se sente perdido. Você tá ali estudando no YouTube, chega uma notificação, se eu... E aí quando você vê, você se perde, né? Já esqueci Total. o que você tá fazendo. Eu acho que o que mais pega, Duda, mesmo nisso é a frustração de ter aquela sensação de nunca estar no caminho certo. Isso é uma sensação, não sei se acontece com você que está acompanhando esse podcast, mas é uma sensação comum nos dias de hoje. E isso gera uma certa ansiedade que vai gerar um estresse. E o estresse a gente sabe hoje que é um hormônio perigosíssimo, né, para desencadear aí um monte de outras doenças. A própria ansiedade, né, tem uma ligação muito direta com o estresse. E aí a gente percebe o seguinte, eu estou criando uma expectativa, agora encontrei um caminho, agora encontrei uma pessoa, agora encontrei um canal, agora encontrei um assunto que eu gosto, que eu me identifico. E quando eu percebo, dali a pouco, do nada, como você falou, né? Você está aí, muitas vezes, assistindo um vídeo ou lendo algum artigo, de repente aparece uma notificação, aparece um vídeo de uma outra pessoa que você nunca tinha visto, ou um conteúdo, e daqui a pouco você já vai para aquele conteúdo lá, e você começa a ver que talvez aquilo que você vinha fazendo já não é mais a grande novidade, já existem outras coisas, e isso acaba realmente criando um sentimento de você estar sempre em busca de alguma coisa, a tal da fórmula mágica, né, que na prática ela nunca aparece. E hoje, com todos os estudos da neurociência, a gente também percebe que é uma prática comum, né? Essa coisa, esses estímulos, está sempre procurando esses estímulos. Então você roda o TikTok rapidinho, você roda o Reels, que é rapidinho, o próprio Facebook tem isso. Então hoje a gente sabe que também não é uma coisa assim anormal. Eu acredito que isso é muito importante
para você entender os conceitos básicos das redes sociais. Os conceitos básicos das redes sociais, seja ela qual for, tirando um pouquinho o YouTube, mas o YouTube já está também quase que entrando nessa onda. O conceito básico das redes sociais hoje é fazer com que você tenha atenção alternada. O que é atenção alternada? É você sentir prazer com coisas curtas e você mudar a sua atenção a cada estímulo, né, em poucos segundos ou poucos minutos. Então o foco das redes sociais, tanto é verdade que o incentivo deles é mostrar as coisas cada vez mais curtas, né? Nós tínhamos lá há um tempo atrás o incentivo das redes sociais para você publicar um conteúdo mais longo. Hoje o incentivo está focado praticamente 100% em coisas curtas, de até 10 segundos, 15 segundos e assim por diante. E eles cada vez mais vêm batendo que os 3 primeiros segundos é muito importante. Por quê? Porque a ideia deles é justamente isso, é você ficar trocando a sua atenção, alternando a sua atenção em coisas diferentes, porque isso gera no cérebro um neurotransmissor chamado dopamina, pequenos picos de dopamina no sistema accumbens, que é esse sistema responsável pela recompensa, e isso é gostosinho, isso é legal, por isso que as pessoas ficam. Se sente muito confortável. Exatamente, e vão vendo story, vão vendo reels, e vão indo, e não saem mais da plataforma. E o objetivo das plataformas é esse, é fazer com que você permaneça o maior tempo possível na plataforma. Então tudo é voltado para isso. Hoje é pouquíssimas pessoas, assim como você que está vendo esse podcast, que tem realmente a disciplina, a força de vontade de consumir um conteúdo mais longo. 99, exata, de aprender, de se aprofundar. E aí nós temos um grande problema, porque a neurociência mostra que a transformação de fato no cérebro, o que é a transformação? Os novos caminhos neurais, aquilo que você precisa para mudar realmente comportamento e atitude, ela só acontece com atenção continuada. Ela não acontece com atenção... Quando você realmente foca naquilo. Exatamente. Ela não acontece com atenção alternada, você mudando e pulando de galho em galho. Ela só acontece com o foco, né, nós falamos que é o foco seletivo, né, ou seja, atenção plena e continuada em uma única coisa durante um período. E esse período aí são intervalos de no mínimo 30, 40, 50 minutos. Tem alguns estudos que mostram que até o ideal seria até 90 minutos. Certo? Então, as pessoas hoje não conseguem ler um livro, não conseguem ler sequer um capítulo de um livro e estão nessa busca incessante dessa recompensa imediata, desse prazer imediato, ou seja, a lei do menor esforço. É bom, é gostoso, eu sinto bem, mas eu não tenho transformação nenhuma. E aí eu tenho um monte de informações, que é o tema do nosso podcast, né? Essa infointoxicação, e na prática mesmo eu não consigo mudar meus comportamentos. Eu não consigo realmente criar caminhos neurais consolidados, fortes, porque essa atenção alternada não ajuda em nada nesse sentido. Ou ajuda muito pouco, né? Nesse sentido. Eu falei até dessa questão desses estímulos pra gente entender que é normal, né? É um comportamento do cérebro hoje muito mais aflorado do que antes, porque antes a gente não tinha isso. É que a gente não tinha essa quantidade de estímulos, né? Antigamente nós não tínhamos acesso a todos esses estímulos. Ou, vamos mudar, né? Os estímulos não tinham tanto acesso a gente. Né? É um pouco diferente, né? Porque é um novo momento que, querendo ou não, chegou a ser o nosso novo normal, né? A infointoxicação hoje faz parte do nosso dia a dia. E aí que nós precisamos ter uma seletividade, não sei se essa é a palavra, né? Mas uma forma de selecionar bem tudo isso. Porque se você não conseguir sair desse universo da infointoxicação, isso vai te fazer mal em algum momento. Isso vai realmente causar problemas mais sérios, de ansiedade, burnout e assim por diante, outros problemas que a gente está vendo aí, que há pouco tempo atrás a gente não ouvia falar. Então, se você quiser aprender a vender, se você quiser conquistar a verdadeira liberdade, que para nós aqui é aprender a vender, porque quando você aprende a vender, você conquista a sua verdadeira liberdade, porque você vai conquistar a sua liberdade de tempo, geográfica, financeira. Se você quiser realmente conquistar a verdadeira liberdade, você vai ter que parar para fazer isso. Então, escolher as pessoas que você segue,
Procurar, sabe, não ampliar muito o leque de pessoas, pelo menos por períodos, né? Dizer assim, agora eu vou escolher 3 ou 4 especialistas que eu me identifico, vou seguir essas pessoas, vou procurar fazer o que eles indicam, se é que realmente isso faz sentido para mim, certo? Fazer dentro do teu planejamento, muitas vezes trabalhar 3 ou 4 metas, 5 metas no máximo ao mesmo tempo, não mais do que isso. Por quê? Porque tudo isso vai fazer com que você consiga ter muito mais resultado do que você entrar nessa pilha toda aí, e você exatamente se aprofundar, né, se afundar nesse mar de informações e você não consegue sair mais. E cuidar também daquilo que a gente gosta, hobbies, coisas assim mais... Como é que eu posso dizer, né? Do dia a dia, isso é muito importante, principalmente quando você está iniciando algo, né? A gente brinca, né? A gente fala assim que as crianças fazem o que querem, os adultos fazem o que precisam. Então, nem sempre você vai conseguir fazer o que gosta só. Você vai chegar um momento, se você é adulto, você precisa realmente crescer, conquistar a tua liberdade, você vai ter que fazer coisas que você não gosta de fato. Porque esse é o mundo, essa é a verdade, né? Agora, se você conseguir, principalmente quando você está iniciando e tal, a gente fala dos livros, né? Tem gente que não consegue criar o hábito de ler livro. Então, uma dica que eu dou sempre para os meus alunos, comece lendo os temas que você mais gosta, que você mais se identifica, porque se você já não tem o hábito de ler, se você já não gosta muito disso, imagine você ter que fazer uma leitura obrigatória, como a gente teve que fazer técnica no mestrado, essas coisas. Uma doideira isso. Aí você não vai. Vamos imaginar, você não gosta de fazer treinamentos, né? Você não gosta de fazer cursos, palestras, participar de palestras e tal. Aí você vai em palestra e cursos que você já não se identifica. Aí é a vez que você nunca mais vai, né? Então, procure, principalmente no início, né? Ir ou fazer coisas que você mais se identifica, porque, mais uma vez, nós estamos aqui falando do cérebro humano. Então, você precisa também fazer coisas que o cérebro sinta prazer, né? Que ele goste de alguma forma daquilo para ele incentivar você a fazer mais, principalmente no início. E aí depois, aos poucos, você vai fazendo, incorporando nessa tua rotina também aquilo que você precisa fazer, que vai chegar um momento que você vai ter que fazer algumas coisas. Na informação, né? Levando para o assunto aqui do podcast, da infointoxicação, na informação também é assim. E você vai ter que aprender coisas aí, se você quiser mudar de nível, quiser realmente conquistar algo, você vai ter que aprender coisas que muito provavelmente você não goste nesse momento. Mas vai chegar um momento que você vai ter que enfrentar isso. Você vai ser obrigado a estudar isso, melhorar essa sua competência, porque caso contrário você não consegue. Vamos usar um exemplo prático. Vamos imaginar que você é uma pessoa bastante desorganizada. Tá? Tem pessoas que já, pelo seu perfil, são pessoas mais organizadas. Tem outras pessoas que, pelo seu perfil, são mais desorganizadas. Vamos imaginar que essa desorganização está atrapalhando o teu resultado. Por um motivo ou outro. O que é muito comum. É muito comum. Você perde horários, você, perde reuniões, ou você chega atrasado, a tua imagem está sendo prejudicada. E aí você percebe que, olha, eu não sou uma pessoa focada em organização. Isso me irrita, isso me deixa mal, eu gosto de ser livre, eu gosto, de ser mais no improviso, não sei o quê. Beleza, não tem nada errado nisso. Agora, no início. Agora vai chegar um momento que você vai perceber que isso vai te atrapalhar. E quando o assunto é vendas, quando o assunto é gestão, empreendedorismo, você vai perceber que logo isso vai começar a te atrapalhar. É cedo. Então, exatamente. Aí é o momento de você buscar informações sobre isso. É o momento de você melhorar as suas competências em relação à produtividade, em relação à organização, porque senão você não vai mudar de nível. Você vai permanecer sempre naquele mesmo nível lá, ou pior, né? Muitas vezes em alguns momentos vai até cair de nível, né? Vai baixar o nível. Porque no começo ainda é normal, assim, a pessoa está se adaptando, mas depois tu começa a querer mais resultado e isso o resultado cobra isso. Não tenha dúvida. Não tem espaço muito no mercado hoje para desorganização, falta de compromisso e tudo isso. Então é difícil de
conseguir manter essa certa rotina junto com a necessidade que tu tem de melhorar teu negócio, melhorar Exatamente. as vendas. E é por aí. Eu acho que essa quantidade hoje de informações que a gente tem acesso, né? E a gente fala muito nisso, né? No discernimento. Poxa vida, eu dou um Google hoje e tudo aquilo que nós estamos falando aqui, em poucos minutos, se você quiser, você vai ver. Vai conseguir ver, será que é verdade? Será que faz sentido isso? Será que já existe alguma coisa, alguém falando mais sobre isso? Você vai perceber que é muito, muito acessível a todos hoje a informação. Agora, o discernimento, o que eu vou fazer com aquela informação? Qual é o momento de eu utilizar? O quanto de informação eu estou preparado para assimilar? Porque o que a gente vê hoje, né, Duda? Nós que trabalhamos com desenvolvimento humano e conhecimento, é muito, muito claro para a gente. Existem perfis de pessoas, de alunos nossos, por exemplo, alguns perfis que são extremamente absorvedores, né, que gostam de absorver conhecimento, conteúdo faz parte deles. Outros já nem tanto, outros vão muito mais a conta-gotas e tal, cada um no seu perfil. Mas assim, o que é muito claro, o que existe muita gente, é muita iniciativa, né? Ou seja, muita gente buscando conteúdo e pouca gente colocando em prática, de fato. Pouca gente colocando em prática. E aí, obviamente, fica praticamente impossível você ter resultado se você simplesmente vai consumindo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. É muito comum chegar até o nosso programa de vendas, o TSV, Trilha de Sucesso em Vendas, que é o nosso programa completo de vendas que vai do básico ao avançado, de neurovendas, chegar pessoas, por exemplo, que já compraram nos últimos meses inúmeros cursos online, inúmeros programas, muitas vezes, e não fizeram nenhum. Ou assistiram 1 ou 2 aulas cada um e estão lá. E aí, em alguns momentos, né, quando eles chegam até a gente, eles colocam até isso como objeção. Colocam assim, olha, como um obstáculo. Eu não vou entrar agora no programa porque eu comprei 4, 5 cursos e não assisti nenhum, e se eu vou comprar o seu agora, eu também sei que não vou acabar não assistindo. Então eu precisaria terminar aqueles outros para daí entrar no seu. Mas aí tem um grande problema, sabe por quê? Porque se ele não começou, não fez aqueles, comprou e não assistiu, certo? A nossa ideia do nosso programa é justamente para isso, para ele aprender a ter disciplina, para ele aprender aquilo que ele precisa fazer, para ele conseguir terminar aquilo que ele começa. Então, claro, as pessoas colocam isso como uma objeção, não, porque eu já comprei tantos e não fiz e não vou entrar no programa agora. Tá tudo certo, cada um no seu momento. O ideal mesmo seria ele terminar aquilo que ele já fez para depois entrar no nosso. Como você sabe, tem alunos que fazem isso, né? Tem alunos que já fizeram, inclusive. Chegou no momento que abriu uma turma, eles falaram, agora eu não posso, eu estou fazendo mais 2 aqui, 1 ou 2. Quando eu terminar esses, na próxima turma eu entro, e na outra turma estava eles lá e entraram no programa. Tá tudo certo. Agora, tem gente que vai passar a vida assim. Vai passar a vida desse jeito. E tem muita gente assim. Então, essa infointoxicação, ela parte muito disso também, das pessoas não terminarem aquilo que inicia. Então, isso se torna normal na vida dela. E aí ela diz assim, olha só, eu vi agora tem um curso bacana aqui sobre gestão de empresa, eu preciso aprender a gerenciar melhor minha empresa. Vou comprar. Aí vai lá, assiste uma aula, não assiste mais. Agora aqui eu vi um anúncio de um livro bacana, tem um tema bem interessante, vou comprar. Aí compra o livro, chega o livro, ela lê só o resumo da capa, não lê. Aí vai lá para... agora há poucos dias eu achei interessante, nós fomos fazer uma visita numa empresa, e a empresária, quando eu cheguei, eu levei um livro nosso para dar de presente, os 7 Pilares do Sucesso em Vendas. Quando eu fui dar o presente para ela, ela disse, obrigado, tá, vou botar na fila aqui, porque eu estou para ler aí 5, 6 livros e não consigo ler. E até eu brinco, né? Foi interessante porque eu tirei o livro da mão dela de volta e peguei, se você não vai ler e tem outros na frente, então me devolve aqui que eu vou dar para alguém que... de ler quase zero, ela ia jogar na gaveta. Então eu tirei o livro, não dei para ela e levei para outra pessoa. A ideia do livro é o quê?
livro por livro, não vai fazer nada, né? Não vai transformar a vida de ninguém, o livro em si. Principalmente quando você não utiliza aquilo. Agora, como nós temos aí dezenas e dezenas de depoimentos de pessoas que leram o livro e tiveram um resultado extraordinário colocando em prática aquilo que o livro traz. Um livro que custa R$50. Então, nós temos aqui cases né, e resultados, se vocês forem nas nossas redes sociais, vocês vão ver todos esses depoimentos, de pessoas que praticamente transformaram a vida delas, os resultados delas, com um livro, investindo R$50. Mas são pessoas que têm o discernimento da informação. Ou seja, eu tenho a informação na minha mão aqui, vou usar, vou ler e vou aplicar. Já outras pessoas não. Acabam comprando simplesmente por comprar e aí a coisa fica. Você mesmo sabe disso, né, Duda? Quantas pessoas que compram nossos e-books, nossos livros digitais e nem lembram que compraram. Por quê? Porque a Duda é uma das pessoas aqui que entra em contato com essas pessoas depois para ver se elas conseguiram baixar, se deu tudo certo e tal. Engraçado, e é engraçado, né, Duda? Cara, eu chego, boa tarde, tudo bem, né? Conseguiu acessar o livro? Conseguiu baixar, fez uma boa leitura. Eu baixei, né? Mas outras simplesmente não lembram, porque o e-book, o sentido dele, o livro digital, é ser um conteúdo de entrada, né? Um conteúdo prático, fácil de você aplicar e com valor acessível. E daí as pessoas compram, assim, no impulso. Não lembram. Legal. E isso é infointoxicação muito normal. Hoje você tem acesso a milhares de coisas que você pode comprar num clique. Com um clique. E aí, assim, daí você pode estar pensando assim, professor, mas se ela não leu, ela não se intoxicou com a informação. Mas tudo bem, mas aqui o fato dela não ter lido é porque, ela, no caso aqui diretamente, ela não vai ter o resultado que a gente quer. Mas a infointoxicação fez com que ela tivesse esse impulso, porque é tanta informação e ela simplesmente, assim como ela fez com o nosso e-book, muito provavelmente ela está fazendo com um monte de outras coisas. E ela não está realmente conseguindo encontrar um caminho para seguir. E querendo ou não, assim, o cérebro, ele acaba pensando, comprei, né? Fiz aquele meu dever de procurar aquele e-book, aquele curso da minha área que eu vou aprender. E ele só esquece da outra parte que tem que estudar. Ele se sente satisfeito com aquilo. Porque, mais uma vez, é o prazer imediato, né? O prazer da compra. Comprou, foi lá, pagou, né? Passou o cartão, deu certo. Ele sentiu o prazer. E sente aquela questão de dever cumprido. Exatamente. Daí, né? Sentiu o prazer, se sentiu bem. Ai, meu Deus, aquele pico de dopamina. Tudo certo. Só que daí ele não dá o passo seguinte, que é o quê? Que é estudar, que é ler, que é colocar em prática. Por quê? Porque aí vem o sacrifício. E aí quando vem o sacrifício, né, que não dá muito prazer, ou, né, a recompensa futura, aí as pessoas têm muito mais dificuldade. Pra quem não é disciplinado, é difícil. Total. E aí tem uma frase acho que é do Eduardo Teva, né, nosso amigo Eduardo Teva, que eu gosto muito. Ele fala assim, se você sabe, mas não aplica o que sabe, você desce ao mesmo nível das pessoas que não sabem. Eu não sei se essa frase é dele, mas eu ouvi da boca dele, então vou dar o crédito para ele. E é mais ou menos isso, né? Se você sabe ler, por exemplo, mas você não lê, você não aplica o que você sabe, então você se coloca no nível de um analfabeto. Porque o analfabeto, ele não sabe ler, portanto, para ele está tudo certo. Então, quando você tem esse poder de autotransformar, de autoconhecimento, de evolução, que é a leitura, que é o conhecimento, que é você realmente se aprofundar, conhecer mais, a curiosidade, você buscar a evolução continuada, e você não usa isso, você se coloca no mesmo patamar das pessoas que não têm essa capacidade. Não tem essa possibilidade de conseguir evoluir por conta que muitos, por não ter acesso, não ter condições ou por não saber mesmo, né? E particularmente ainda pior, né? Porque você tem o acesso, muitas vezes você tem esse poder, né? De poder ler um livro que muitas pessoas querem e não conseguem, e você deixa ali guardadinho. Exato. E você... O conhecimento deixado na gaveta a mesma coisa, é inútil, total. O conhecimento que você não aproveita, não compartilha, não serve de nada. E o compartilha que eu digo muitas vezes é compartilhar com o teu cliente, compartilhar com a tua família, com as pessoas que estão ao seu redor,
para que todo mundo possa fazer uso daquilo, né? E não é para você se vangloriar, mostrar que sabe, o outro não sabe, não é nada disso. Mas o teu conhecimento, ele serve justamente para isso, para você ajudar a melhorar a vida das pessoas. Primeiro, melhorar a sua própria vida, né? E depois você ajudar a influenciar o ambiente, o ecossistema onde você vive. E a partir daí você conseguir deixar um impacto legal no ecossistema onde você vive. E para aqueles vendedores, empreendedores, donos de negócios que se sentem hoje frustrados por conta de toda essa infointoxicação, o que eles podem fazer? Quais que são as estratégias para eles conseguirem, de fato, estudar mais sem ser tão afetado? É impossível você não ser afetado, né, a tudo isso, mas para não ser tão afetados quanto as outras pessoas. Como é que eles podem melhorar isso de, vou ler um livro, quero parar e ler um livro sem olhar o celular bipando no lado? Eu acredito que o primeiro passo, assim, eu tenho feito isso, tem dado um resultado muito legal. É você escolher muito bem as pessoas que você segue nas redes sociais. Então, não abrir muito o leque. Pelo menos não tudo ao mesmo tempo. Então, vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que você está vivendo agora um momento que você precisa aprender a vender. Aprender a vender. Existem muitos especialistas que ensinam você a vender. Com metodologias diferentes, com cases diferentes, com experiências diferentes. E tem muita gente boa aí. Tem gente não tão boa, que parece muito melhor do que realmente é. Normal, qualquer mercado é assim. E tem muita gente boa. Agora, se fosse você, eu não seguiria um monte de gente ao mesmo tempo. Eu escolheria dentro dos perfis que mais se identifica. Se você se identifica com a gente, por exemplo, mais um ou dois. Ou se você não se identifica com o nosso conteúdo, escolha outras pessoas que você se identifique. E você siga pelo menos 2 ou 3 pessoas no máximo naquele período, para você realmente consumir aquele conteúdo e colocar em prática, para você testar, você adaptar para o seu negócio. Porque quando você tem muita gente do mesmo segmento que você está seguindo, você vai perceber aquilo que eu falei no início. Você vai perceber que cada um tem um método, cada um tem uma maneira, cada um tem um jeito de pensar, cada um tem as suas experiências. Né? E aí você fica perdido. Por quê? Porque o professor Regiano falou uma coisa, aí ele vai, o fulano falou outra, o ciclano falou outra, o beltrano falou outra. E ele não consegue sequer achar o caminho dele. E ele fica todo o tempo pulando de lado em lado. Por isso, o meu conselho é: coloque aí, mais ou menos, na linha, dentro daquilo que você identifica, 2 ou 3 especialistas para você seguir. Isso depende muito do momento que você está precisando. Então, tem vezes, por exemplo, que você precisa estar procurando aí, você precisa fortalecer a gestão de pessoas. Um exemplo, né? Aí você vai, então, encontrar 2 ou 3 especialistas ou empresas que trabalham muito nisso para você seguir e servir como referência para você. Agora, o que a gente percebe? A gente percebe que tem gente, por exemplo, que segue, só de inteligência emocional, seguem 50 pessoas falando do mesmo tema. E cada evento e cada curso que as pessoas lançam, essas pessoas consomem. E aí elas estão numa ciranda que elas não conseguem mais sair dali. Tanto financeira, porque é tanta coisa para ela pagar, de coisas que ela nem está fazendo muitas vezes, quanto também de conhecimento, que é a infointoxicação que a gente fala. Então ela vai no especialista X, ele coloca o método dele. Aí passa 2 semanas, ela vai no especialista Y. Não dá tempo nem de ver o resultado. Nem de ver o resultado. Né? Então a ideia, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto, talvez seja justamente isso, né? Toda vez que você faz alguma coisa, entrou no programa nosso TSV, cara, se dedica ao programa. Vai lá, assiste as aulas, baixa as ferramentas, coloque em prática, adapta para o seu negócio, vai para a nossa imersão TSV, faz tudo o que tem que fazer ali para fazer com que aquele investimento em tempo e dinheiro vale a pena. Fazer com que aquilo retorne para você de fato, para fazer com que aquilo leve você do ponto A até o ponto B. E não simplesmente seja só mais uma coisa que você entrou por entrar para ter aquele prazer imediato da compra e depois ficou do lado. Ficou de lado e daí semana que vem já está no outro, já está no outro, já está no outro. E aí, no meu ver, não faz muito sentido. Por isso que eu falo que dentro do teu planejamento anual, quando você vai fazer o teu planejamento anual, o ideal é que nesse planejamento já estivesse muito bem definido
Quais formações você pretende fazer, quais os eventos presenciais, quais os treinamentos, as imersões que você pretende fazer durante todo o ano. Porque dentro do ano vai surgir alguma novidade, alguma pessoa nova e tal, talvez até você, vamos dizer assim, se deixa contagiar e acaba indo para aquele caminho. Mas quando você já tem tudo mais ou menos planejado, é comum quando aparecer outras coisas, você diz, não, agora o meu objetivo é fazer isso aqui. Não foi pouco tempo, né, Duda, que a gente fez aqui a formação em hipnoterapia? Então, por quê? Porque eu estava buscando algo nesse sentido que eu queria me aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos mais da mente humana e assim por diante. E como eu venho da área da neurociência, tem sempre aqueles tabus, né? Será que a hipnoterapia funciona, não funciona? Então aquilo, exatamente, né? Era algo que eu já estava buscando, mas a gente fez toda uma programação. Bom, agora vamos fazer. Encontramos um especialista lá que a gente se identificou, dentre vários que a gente viu, e comecei a seguir aquele especialista, me aprofundei, conheci ele, vi realmente que ele estava preparado, comprei o curso dele. Fiz a formação em hipnoterapia, a básica, né, que é a primeira, certo? Aí, depois chegou um momento que nós tínhamos um outro objetivo aqui, que era melhorar também os nossos infoprodutos e assim por diante. E a gente já vinha seguindo um especialista nessa área há muito tempo, que nós estávamos se aprofundando. Bom, agora então terminamos a hipnoterapia, agora dá para a gente fazer esse aqui, vamos fazer esse aqui, certo? Então é mais ou menos esse o conselho que eu dou para você. Eu sei que é difícil na prática fazer isso. É simples, mas não é fácil, né? Por quê? Porque a maioria não consegue fazer. A maioria simplesmente vão colocando os pés pelas mãos e vão fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e aí não conseguem simplesmente ter resultado em nada. E o cérebro não consegue nem aguentar essa quantidade, né, de informação e coisa, tu acaba esquecendo. Porque aquilo que você não usa, o cérebro elimina, é natural. Então, só para você entender, todas as noites, qual que é o principal papel do sono no cérebro? Por que a gente fala que existe um tripé da qualidade cerebral, né, que é a alimentação saudável, a alimentação dentro daquelas estruturas de vitaminas e proteínas que nós precisamos, alguns alimentos. E direcionando para outros, o exercício físico para justamente gerar toda aquela química, serotonina, dopamina, testosterona e outras químicas muito importantes, a noradrenalina, e também o sono. O sono de qualidade, a quantidade e qualidade certa, porque é durante o sono que o cérebro faz uma verdadeira faxina. Existe uma coisa no cérebro... Aquele desenho lá, das emoções, o Davi até gostava bastante, tem uma cena, como é que é... Divertidamente. Isso, o Júlio falou. E tem inclusive uma cena, né, dele, do carinha dali, tirando as informações. Colocando no carrinho e jogando fora. Então, assim, esse filminho, se vocês não assistiram, eu recomendo para você, Divertidamente. Agora eu acho que está na Disney. Estava no Netflix e agora está na Disney. É sensacional. Eles mostram de uma forma bem simples, né, bem lúdica, mais ou menos como funciona tudo isso, a mente, as emoções, o conhecimento, as informações dentro do cérebro. E aí no final do dia, quando a pessoa vai dormir, como é que funciona lá, né? Ele pega e vai tirando lá as informações que ele não está usando, que estão ficando velhas lá, e vai jogando fora, vai jogando no lixo. Na prática é exatamente isso. As informações que você não vai usando, o cérebro, ele vai segmentando, as memórias vão se fragmentando, e o cérebro vai eliminando. Tanto é verdade que tem uns estudos que mostram que boa parte das nossas memórias, os números variam um pouquinho, tem gente que chega até 80%, tem outros que falam até em 90% das memórias de longo prazo são inventadas. Olha que doido. Sim, é extraordinário isso. Isso é incrível, né? Por quê? Porque se você vai ver uma fragmentação de memória, né, ela é exatamente assim. Ela vai, mais ou menos, vamos dizer assim, hoje você aprende uma coisa. Então, imagine que aqui é a fragmentação, que é o conhecimento. Imagine. É recente. Ela está toda aqui. Então, hoje é muito recente. Isso é algo que te impactou, de fato, que você prestou atenção. Legal? Aí, o tempo vai passando, amanhã... Talvez isso aqui já vai ficando um pouquinho menos consistente na tua memória. Aí vai indo, você não utiliza, ele vai fragmentando. E você percebe que vai começando a aparecer algumas falhas dentro daquela informação. Vai passando, passa 2, 3, 4, 5 dias. Quando vê aquela fragmentação, aquela informação, ela
some do teu cérebro porque você não utilizou, o cérebro não, ele entende que aquilo não é importante, ele simplesmente está ocupando espaço lá, né? Ele diz, quer saber? Vai embora. Vai embora. Isso é um exemplo disso, é que quem gosta de casos criminais, essas coisas assim, ou trabalha na área ou gosta, tu vê um depoimento de uma pessoa no primeiro dia, passa 2, 3 semanas, o depoimento vai sumindo algumas informações, vai mudando, né? E é por isso que eles ficam, né, testando, fazendo as mesmas... Até por conta da mentira, mas porque também o cérebro ele vai... E aí, quando eu trabalho, por exemplo, falando dessa parte, eu não sou especialista nisso, né? Mas esse trabalho de reconstituição, por isso que eles procuram fazer o mais rápido possível esse trabalho. Por quê? Porque quando você passa muito tempo, aí muitos detalhes se perdem nesse caminho. Para quem está investigando já não é interessante, porque muitas vezes detalhes importantes daquela cena se perdem por conta dessas fragmentações, né? Isso é um caminho natural, né? Até porque hoje, com a infointoxicação, eu imagino como é que a gente ficaria se o cérebro não fizesse isso. Embora o cérebro tenha uma capacidade de armazenamento assim absurda. Então, mesmo assim, né, com essa capacidade de armazenação, óbvio, ele precisa selecionar. Ele tem que, o que eu vou manter aqui? Eu vou manter aqui aquilo que se usa. Se ele não está usando, então a ideia justamente é eliminar. Hoje, falando ainda das estratégias de estudo com tantas informações, né? Tem alguns, que nem acho que é o método Pomodoro, que você estuda X tempo e depois faz uma pausa. Também isso ajuda, por conta da infointoxicação, você focar naquilo que você quer aprender. Depois você dá uma pausa para relaxar, até porque o cérebro não aguenta só também. Alguns estudos, né, mostram que a absorção do cérebro, quando é utilizada essas pequenas pausas, é melhor, tá? Mas aí tem aqueles outros, né, que falam de atenção continuada, depende muito, né? Tem algumas pessoas que falam, a cada 30 minutos para 5 minutos, outros falam cada não sei quanto. Isso depende muito de cada método, né? Mas o que a gente entende é que é o seguinte, que a atenção continuada, o foco seletivo, ele precisa acontecer durante um certo período, em intervalos de até 90 minutos, no mínimo, para justamente você conseguir criar, consolidar essas novas sinapses, esses novos caminhos do cérebro. Aí, mais do que isso, aí já realmente fica... Isso serve para quem vai ler um livro, vai estudar, vai fazer uma aula, algo nesse sentido, né? Os próprios podcasts, a gente vê muitos podcasts, o nosso podcast fica aqui em torno de 30, 40 minutos, essa é a nossa ideia. Tem podcast aí que a gente acompanha, eu acompanho de 3 horas, 4 horas. E é natural que passado aí 1 hora, 1 hora e pouco, você já praticamente já não está mais absorvendo aquilo tudo lá, a não ser que seja um tema extremamente interessante, né, algo totalmente fora do comum para te chamar a atenção. Caso contrário, dopamina, e essa é uma briga dos professores em sala de aula, né, que os professores brigam muito, porque ninguém mais presta atenção em mim, porque não sei o que, os palestrantes, eu vejo muito palestrante bravo porque as pessoas não prestam atenção, porque não sei o que, mas é complicado, porque vai lá uma palestra, muitas vezes que em alguns momentos que era para durar 1 hora, daqui a pouco o cara já está falando há quase 2 lá no palco, não sai, não tem previsão nenhuma de terminar, está enrolando, está não sei o quê. E aí, obviamente, aquilo faz com que as pessoas deixem de perder, né, de ficar com atenção neles e vão para o celular, né? Que é o que dá prazer, no caso aí, que já vão olhar mensagem, olhar notificação e assim por diante. E você também, além de professor, você é um estudante assíduo, né? Você gosta muito de aprender. Então, você acredita que é importante as pessoas entenderem qual que é a melhor estratégia para elas também, né? Exatamente. E aí vem da identificação, né? O que eu gosto mais? Onde que eu vou buscar essas informações? Eu gosto mais de livro? Por exemplo, nós fizemos aqui, com nossa audiência, várias pesquisas lá nos nossos stories perguntando isso. O que você prefere? Você prefere o livro digital ou o livro físico? Por incrível que pareça, na nossa audiência, todas as vezes que a gente perguntou isso, mais de 70% responderam que gostam do físico. Ainda, mesmo a gente estando numa era digital. E aí, o que a gente percebe? Então, vai muito da identificação. Eu gosto de ler livro físico. Não, eu já sou mais do digital. Eu gosto de curso online. Não, eu gosto do presencial. Eu gosto de aula. Eu gosto de coisa rápida. E aí a gente vai encontrando dentro... Eu na minha visão, acho que o ideal seria mesclar, sabe? O ideal seria mesclar. É você consumir conteúdo rápido, raso,
que a gente fala, né, que são conteúdos mais rápidos, 2, 3, 5 dicas e tal. Mas você precisa, se você quiser ir para o próximo nível, você precisa consumir conteúdos mais densos para você se aprofundar mais naquele assunto. Caso contrário, você vai, o teu conhecimento vai ficar raso do mesmo jeito. E agora, com toda essa infointoxicação aí, quais são os perigos, né? Porque a gente sabe que hoje, como isso é uma coisa que começou faz algum certo tempo, não tem estudos a longo prazo ainda, né? Mas olhando assim, você como estudante da neurociência da mente humana, o que você percebe que são perigos? Porque que isso acontece também, que às vezes as pessoas não sabem que ela ficar muito tempo no celular recebendo todos esses estímulos tem uma certa consequência, né? Na verdade, os perigos são aqueles que os números já mostram, né? Um excessivo número de pessoas ansiosas, a gente tem aí problemas patológicos de maneira geral, burnout, um monte de outras coisas, né? Que vêm surgindo, que são as doenças modernas que a gente fala. E se você parar para analisar, são todas psicossomáticas, né? O que é psicossomáticas? Elas vão se somando na sua psique, né? Na sua cabeça. Então, hoje, você pode estar assistindo esse nosso podcast e estar pensando, isso aí não me afeta. Isso aí não é, né? Eu tiro isso de letra. Eu nasci assim, eu cresci assim e para mim não faz tanta diferença. Você que pensa. Porque como nós falamos de psicossomático, isso vai somando. Uma hora a conta chega e a hora que ela chega, tem gente que ela chega tão forte, essa conta tão alta, que você não tem mais como sair. Então, ciclos de depressão, pessoas com problemas sérios de patologias, né? Ou de estresse, ou de outras coisas mais fortes, e que acabam, muitas vezes, fazendo com que essa pessoa saia, literalmente, da sua rotina, do seu dia a dia, por conta de um problema mais grave. Que nem a gente fala do sono, por exemplo. Tem gente que fala, eu não durmo, eu não preciso dormir. Por quê? Porque eu estou bem assim, eu sou jovem ainda, não sinto falta. Mas uma hora a conta vai chegar. O corpo vai cobrar. Por quê? Porque nossa mecânica, nossa química, nossa orgânica, nós precisamos de sono. Nós precisamos disso. E se você não considera isso importante, pode ter certeza, ali na frente você vai desenvolver algumas patologias que foram causadas pela falta de sono. Ela vai aparecer. E tem gente aí que desenvolve, inclusive, diabetes, inclusive, né, outros problemas mais sérios de saúde. Daí doenças físicas mesmo. Exatamente. Coisas mais sérias que foram, se você vai ver o histórico, a pessoa se alimentou mal o tempo todo, a pessoa não dormia direito, nunca fez exercícios, e aí aquilo vai acumulando, chega um momento, pum, estoura. Tem gente que fala assim, não, eu tenho diabetes porque é genético. Tem um monte de gente aí que tem predisposição a ser diabético e não tem diabetes, não desenvolve. Por quê? Porque cuidou, né? Se cuida nesse sentido, faz o mínimo básico aí para não desenvolver, não desencadear aquele problema. Tem gente, por exemplo, que tem uma família com vários índices aí, vários históricos de depressão, de um monte de coisa, mas não desenvolve depressão. Por que será? Porque você vai ver o estilo de vida que essa pessoa leva é diferente do que aquelas que desenvolveram, certo? Então você tem dois caminhos aí que são bem interessantes que você pode seguir. Aquele que vai te levar ali na frente em algum problema mais sério, ou o outro, que pelo menos você faz o básico. Eu não estou aqui falando nem para você se tornar o outro extremo, um viciado nisso. Não é isso. É você pelo menos fazer o básico para você se manter bem. É o que eu falo, o tal do equilíbrio. É o tal do equilíbrio para tudo. Para tudo. O equilíbrio é o ideal. Professor, mas não é fácil desenvolver equilíbrio. Não é fácil. É simples, mas não é fácil. Por isso que é uma busca constante. Vai ter momento que você vai realmente pisar na bola, vai ter momento que você vai se desequilibrar, você vai se estressar, vai ter momento que você vai dormir mal. Mas desde que sejam momentos pontuais, está tudo certo. E isso hoje a gente fala muito comum em dieta, né? Muito. As pessoas, meu Deus, hoje eu comi aquilo, eu não deveria. Tá, mas e os outros dias? Você comeu bem? Exatamente. Então aí, quando você tem aquilo por pequenos intervalos, tá tudo bem. É que nem tomar refrigerante. Mesma coisa, tem gente que fala, né? O Davi, por exemplo. Porque o Davi não deve tomar refrigerante. Tem gente que fala pra gente, por que não deve tomar refrigerante? Não pode comer doce, não come doce. Agora, uma coisa é tomar refrigerante todo dia, toda hora, ao invés de tomar água, tomar refrigerante. Aí não tá certo. E é o que eu vejo, muita criança hoje substituindo a água por refrigerante. Aí, é claro, é óbvio que isso vai dar problema, não tenha dúvida nenhuma. É só questão de tempo, só saber quando.
Agora, tomar um refrigerante no final de semana, um copo de refri, ou um refrizinho pequeno, uma latinha, vai fazer mal para ele? Vai transformar a vida dele em algo perigoso? Eu acredito que não. Então, por isso que o equilíbrio é tudo, né, dentro desse processo. E a infointoxicação acaba também gerando esse extremismo e esse medo constante das pessoas, né? Porque acaba causando esse pânico, meu Deus, se você fazer isso, você vai morrer. Se você não dormir uma noite, você vai, meu Deus, é o fim do mundo. E ela ajuda muito com esse pânico geral, né? E a gente sabe que o medo ele é o que movimenta a galera, né? Então tem muita gente aí nas redes sociais metendo terror. Tipo assim, se você não fizer isso, você não vai conseguir. Se você não fizer aquilo, você não vai conseguir. E cada um que você vê, né, que você acompanha, é aquilo lá. Porque ele fala do método dele. Tipo assim, se você não fizer isso aqui todos os dias, você não vai prosperar. Se você não fizer aquilo, você não vai prosperar. E aí, na prática, a gente vê pessoas que fizeram, não fizeram, e prosperaram e não prosperaram. Então, é muito doido isso, né? E quando você entra nessa pilha, você vive com medo. Ah, não, porque se eu não fizer dessa forma aqui, não vai dar certo. Se eu não fizer... É aquilo que a gente fala aqui, né? A gente ensina as pessoas a venderem, a conquistar a verdadeira liberdade. A gente fala assim, cara, nós não somos donos da verdade. Qual que é o nosso objetivo aqui? É melhorar a tua assertividade. É deixar você... Não cometer os mesmos erros que a gente cometeu, sabe? É melhorar o teu resultado, passo a passo, entendeu? Então, isso não quer dizer que tudo que a gente fala aqui vai funcionar para você. Você precisa testar. Tem a sua realidade. Você precisa testar, precisa adaptar para ver, né? Muitas vezes aquilo da forma que a gente ensina não dá, não bate lá no teu negócio, no teu dia a dia. Mas você adapta, você ajusta, faz do teu jeito, né? Entende o conceito, entende a essência, coloca em prática. Esse é o objetivo. Então, não é meter medo nas pessoas, não é simplesmente distribuir o terror na terra. Ah, não, agora se você não fizer o meu curso, a imersão TSV que acontece agora, você que está assistindo, não sei que momento você está assistindo esse podcast, agora em novembro nós vamos ter a nossa imersão. 18 e 19 a nossa imersão TSV em São Paulo. Aí eu poderia chegar aqui e falar para você, olha, se você não fizer a minha imersão TSV lá em São Paulo, que é um presencial nos 2 dias, você nunca mais vai conseguir vender. Você vai perder dinheiro, vai falir a tua empresa, não sei o quê. Eu poderia falar isso, tem gente que fala isso. A sensação que você tem é que, meu Deus, se eu não fizer isso agora, eu coloco medo agora e se eu não for, eu vou morrer, tudo vai dar errado, a minha vida vai virar uma M, não sei o que. Na prática, isso não existe. Então, é claro que se você for para o TSV, eu tenho certeza que você vai sair de lá muito melhor do que você entrou. Tenho certeza que você vai acelerar seus resultados assim numa velocidade incrível. Agora, você vai morrer, tua empresa vai falir porque você não vai? Possivelmente não. Eu espero que não, né? Eu espero que não, que você continue. Vai fazer diferença, mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Então, é isso que você falou de meter o terror, né, do medo, essas coisas. Realmente é uma prática muito comum. E hoje, quais são esses sinais de alerta para as pessoas que estão em casa, que elas podem começar a pensar, cara, isso aqui está acontecendo comigo, pode ser intoxicação, pode ser esse excesso de informação que eu recebo, alguns sinais assim que tu pode perceber que, cara, esse pode ser um dos motivos. Eu acredito que o principal sinal é essa sensação de você não estar fazendo nada certo. Essa sensação de você estar totalmente perdido, sabe? De você nadar e não sair em lugar nenhum. Falta de clareza. Eu acho que muito isso. Essa sensação é um primeiro sinal. Aí vem a ansiedade. Aí vem o estresse, né? Que as pessoas elas acabam se tornando muito ansiosas porque as coisas não acontecem na velocidade que ela gostaria, nem da forma que ela gostaria. Ela tem de um jeito, daí no outro dia ela vê uma outra dica, põe de outro jeito e vai. E ela não dá tempo para as coisas realmente amadurecer, para as coisas desenvolver. E aqui eu quero lembrar para você, não sei se você sabe, da teoria da pipoca. Já estamos indo para a reta final do podcast. Então, a teoria da pipoca. Você deve ter feito pipoca ou visto alguém fazer pipoca em algum momento. Você pega a pipoca, você pega o milho, né? Milho pipoca, os grãos, e você coloca dentro, normalmente, de uma panela, e ali tem um óleo. Um pouquinho de óleo para ela esquentar. Daí você vai ver, né? Você coloca ali, é uma panela, o óleo é igual para todos, a mesma temperatura do óleo, o mesmo óleo, e os grãos, né, do milho pipoca praticamente são iguais, não tem muita diferença. Mas por que alguns estouram antes do que outros? Na mesma temperatura. Outros queimam, outros não estouram. Por quê? Porque cada grão de milho pipoca aí tem o seu momento. Então, para você também, as pessoas ali no seu dia a dia, você também é assim, você tem o seu momento.
Então, o que acontece? Você não deixa muitas vezes a coisa realmente girar, não deixa as coisas acontecerem, e isso, claro, que a gente também tem que ser vigilante. Muitas vezes, quando você vê que a M é muito grande, que a besteira que você fez é muito grande, você também não pode esperar muito tempo para mudar as rotas, corrigir. Agora, você tem que, no mínimo, também dar um tempo para as coisas acontecerem, para você avaliar, monitorar, ver se deu resultado, não deu. Então, tudo isso eu acho que são sinais bem importantes. E esse imediatismo vem por conta das redes sociais também, porque é muito imediato. Uma criança, eu gosto de citar o exemplo das crianças, porque a gente tem acesso a elas muito mais facilmente. Um sobrinho, um filho, um neto. Hoje, uma criança pega um celular, o joguinho não carregou, muitas delas jogam longe. Porque quer pra ontem. É pra funcionar agora E aí nós estamos criando uma geração que elas, entrando no mercado de trabalho, o que elas esperam? Elas esperam ganhar bem, trabalhar pouco e ser promovido rápido. São 3 coisas que elas esperam. Elas querem encontrar algo que realmente vão deixar ela rica da noite pro dia. Por isso que a maioria tem o sonho de ser youtuber, tiktoker, não sei o quê, blá, 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 blá. E elas querem ganhar muito dinheiro, trabalhar pouco, e se ela entrar numa empresa e ela não for promovida chegar lá no auge em 4, 5 meses, ela vai para outra. E esse é um problema sério que nós vamos ter que administrar. Que é difícil, né? Em alguns momentos faz sentido. Se a pessoa tem talento e é boa naquilo que está fazendo, não tem problema nenhum ela ser promovida rápido. Agora, na grande maioria das vezes, a gente vê um excesso de frustração. Por quê? Porque a pessoa não tem capacidade, não tem conhecimento, não se prepara, não gosta de estudar, e ela quer ser promovida. E aí ela fica machucada porque ela entra no mundo real e o mundo real não tem essa velocidade que ela acha que... É totalmente diferente. Totalmente diferente. E vamos para a última pergunta, então. Como que a gente pode evitar esse esgotamento, essa desmotivação, que é uma coisa já comum hoje em dia, né? Por isso que a gente sabe que aparecem tantas doenças, tanta ansiedade, tanta depressão. O que a gente pode fazer para tentar melhorar isso? O primeiro passo é setar a expectativa, né? O que é setar a expectativa? É você realmente não criar expectativas exageradas em relação a uma metodologia ou mesmo aquilo que a essas informações, esses conteúdos todos que você está tendo acesso. Então, aonde que eu quero chegar com essa informação? É uma meta bem definida. Exatamente. Então, assim, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo aqui é ir do ponto A até o ponto B. É o melhorar. O objetivo seu aqui com a gente é aprender a vender, é conquistar minha liberdade. Por quê? Porque quando eu sei vender, não importa o que eu pegar, eu vou me sair bem, ou pelo menos eu vou sobreviver e ganhar dinheiro. Saber vender uma ideia. Exatamente, aprender a vender. Porque às vezes você vai ter que negociar o seu salário, o seu currículo, vai ter que negociar com a tua família. Então, quando você aprende a vender, por que na nossa visão você conquista a verdadeira liberdade? Porque você não vai conquistar a liberdade financeira se você não sabe vender. Se você não aprender a vender de fato, você pode ser engenheiro, advogado, psicólogo, o que você quiser. A gente sabe, né? Por exemplo, muita pessoa que tem faculdade hoje trabalha em outra profissão aleatória. Exatamente. Não sabe disso. Não sabe vender. Então, assim, tem gente que faz uma faculdade de 5 anos e quando ele vai para o mercado de trabalho, ele descobre que ele tem que vender o serviço dele, tem que vender a imagem, tem que vender um monte de coisa, e ele não aprendeu isso na faculdade, ninguém ensinou isso para ele. E aí ele fica frustrado, diz, mas os caras me venderam lá uma ideia, né? A faculdade vendeu uma ideia que eu ia sair de lá, ia ganhar muito dinheiro, e quando eu vim para a vida real, eu percebi que eu não sei vender. Eu sei a parte técnica, mas não sei a parte de vendas. E aí as pessoas acabam se frustrando. Então, setar a expectativa, entender que você sim, mesmo que isso vá doer em você, mas sim, você vai ter que aprender a vender. Se você quiser conquistar suas liberdades geográficas, financeiras, né, de tempo, você vai ter que aprender a vender. Vender suas ideias, vender a sua imagem, vender produto, vender serviço, porque os números mostram, né? A gente vê aí inúmeros cases das pessoas que mais se destacam, as pessoas que são referência naquilo que elas fazem, elas são pessoas que sabem vender. Então, acho que vamos encerrar. É isso aí hoje, nesse? Por hoje, sim. A infointoxicação, assim, é um assunto que dá para falar muito 10 horas. Tempo. Eu acho que é um assunto atual que a gente está vendo hoje. É um assunto difícil de tu conseguir controlar, mas também não é impossível, né? Acho que com pequenas modificações que você vai fazendo ao longo do teu dia, eu acho que a pessoa consegue melhorar tudo isso, todas essas informações que são demais. Eu espero que com esse podcast, se você acompanhou até o final com esse conteúdo, a partir de agora, pelo menos você saiba que isso existe,
A gente conseguiu, o nosso objetivo aqui era melhorar o seu nível de consciência, trazer você para esse nível de consciência, que isso é real, que isso está afetando a vida das pessoas, que isso está prejudicando muita gente. Então, se você conseguiu pelo menos entender isso, a gente atingiu o nosso objetivo aqui e fazer com que você fique atento a tudo isso, que você olhe com outro olhar a partir de agora, toda vez que você precisar tomar uma decisão em relação a esse assunto. A importância é saber colocar em prática. Tô aqui no meu TikTok, meu Deus, já passou 3 horas. Exatamente. E colocar em prática, né? Que é o grande desafio. Oh, que Alice, meu Deus, gente, aquelas notícias sensacionalistas que ele fica, Jesus amado, isso é verdade ou mentira? E vai, né? E aquilo mexe muito com a vida da pessoa. Isso mexe com a nossa vida, querendo ou não, mexe. Não tenha dúvida. Faz uma diferença muito grande. Não tenha dúvida. Mas é isso aí então, galera. Muito obrigado por você ter acompanhado esse episódio. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu like, compartilhe isso na sua linha do tempo. Não sei em qual plataforma você está assistindo, mas mande também nos seus grupos do WhatsApp se esse assunto é um assunto que você acredita que possa ajudar outras pessoas, e seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso conteúdo. Estamos aqui, né, todas as semaninhas conversando com vocês, diversos assuntos diferentes. Temos funis de vendas, temos tudo aqui que tu... Olha aí. E se você não viu, né? Episódio 10, episódio 9. E se você não viu os episódios anteriores, eles devem estar por aí, nas plataformas. Procure aí que você vai encontrar. O conteúdo aqui é totalmente gratuito. Alguma pergunta, pode mandar pergunta também, que a gente vai estar respondendo em algum... Até sugestões, né, Duda? Se você tiver alguma sugestão de tema que você acha legal, que a gente ainda não abordou aqui nos nossos podcasts, pode colocar aí nos comentários. Até eu vou colocar aqui minhas sugestões. Que aí a gente vai avaliar e dentro da nossa programação aqui a gente vem debater com vocês, tá bom? Um abraço, fique com Deus, estamos juntos? Até o topo. Até a próxima.